Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês, mais esse curso, do programa online de capacitação do esporte, que é promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Hoje é o nosso último curso, desse primeiro bloco, e o tema hoje é FIEC na prática, apresentação de projetos da Lei 13.019/14, apresentação 13.019/014. Antes de dar início, ao nosso curso, eu gostaria de pedir mais uma vez que todos mantivessem as câmeras e os microfones desligados. As perguntas serão feitas pelo chat, Vocês podem deixar, ao longo do curso, podem deixar as perguntas no chat, que no final o professor Sérgio vai passá-las para os palestrantes. O curso de hoje será ministrado pelo professor Marcelo Bandiera e pelo coordenador do FIEC, Israel Blasucci. Antes de começar, eu queria só passar a palavra para o nosso diretor de esportes, Fernando Vanin, que vai falar rapidinho com vocês, e aí depois a gente já começa o nosso curso. Obrigada ao nosso diretor de esportes, Fernando Vanin. Então, agora eu convido o professor Marcelo Bandiera para dar início ao nosso curso de hoje. Bom curso, professor. Obrigado. Boa tarde, prezados, tranquilos. Espero que esteja todo mundo bem, Esse momento aí de isolamento, distanciamento, mas que a gente está passando e acho que a tendência é melhorar. Fernandinho falou aí bem, hoje é a última aula minha do Israel junto aí, o último encontro meu e do Israel junto, Serginho mediano, em todo o processo. E isso traz bastante responsabilidade, Ser a última do primeiro bloco, porque gera muitas comparações, e os 9 primeiros encontros foram muito bons. Então, manter o nível aí hoje é o nosso desafio. Agradecer também ao Dr. Dário, que foi quem teve a ideia do programa online, mas
junto com ele as pessoas que abraçaram o programa e estão fazendo que o programa dê certo. É hoje o atual secretário, Zé Abraão, Fernando, nosso diretor, e os coordenadores aí, Renata, a Deise e o próprio Fernando aí, que abraçaram a ideia. Então, obrigado, e vamos tentar manter o nível, e vamos começar hoje nosso encontro. Peço licença aqui, vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa acompanhar aqui a exposição. Todo mundo acompanhando a exposição aqui dos slides, tá certinho? Tudo ok, Marcelo, pode tocar. Tá certo, então, obrigado, Serginho. Bom, como eu disse, a ideia do programa online foi do Dr. Dário, né, e com muito comprometimento, muita gente dentro da secretaria abraçou essa ideia, e lá no começo ele solicitou um tema, que a gente trabalhasse um tema especificamente, né, que acabou virando 2 encontros, que são as questões de captação de recurso público para poder desenvolver projetos esportivos. Essa era a ideia dele, porque ele entende que tem muita gente que faz muita coisa legal com o esporte, desenvolve muitos projetos, mas que muitas vezes não sabem onde buscar o recurso. E tem alguns projetos que não são interessantes para a iniciativa privada investir, e que seriam muito interessantes se fossem usados recursos públicos. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade ou acham que é difícil, né? Não é fácil, mas é simples, e eu acho que essa era a ideia dele, que a gente pudesse falar para essas pessoas, né? Existem pessoas que já fazem projetos maravilhosos aqui, né? E aqui, amigos, o Vitória que estava esperando aqui a fala, vendo a fala do Fernando, Ana Paula, alguns amigos no chat, que faz tempo que eu não encontro, mas que estão aqui, né, como a Adriana Pita, maravilhosa, a Catarina, que escreve projetos com excelência, alguns ex-alunos, Fernando, Hélio, também escrevem bons projetos, mas a ideia, então, aqui, do nosso encontro, é falar para as pessoas, ou tentar deixar de uma forma prática, estruturada, como escrever um projeto, uma proposta para o FIEC, né? Essa era a ideia do Dário, que a gente pudesse mostrar esses instrumentos e, ao mesmo tempo, deixar alguma coisa formatada para que as pessoas pudessem seguir. O primeiro objetivo, que era de mostrar as ferramentas, o Serginho falou na terça-feira, com excelência, foi muito legal o curso, parabéns, professor, já falei isso pessoalmente, mas foi muito legal mesmo. E hoje, eu e Israel, vamos tentar falar aqui de uma forma prática, né, sem muitos conceitos, mas uma forma prática como estruturar um projeto para o FIEC. Ok? Me apresentar, né, sou Marcelo, sou formado em Educação Física pela Unicamp, fiz o meu mestrado entre 2000 e 2003 na Unimep, depois disso eu fiz uma MBA em Gestão e Marketing na Exanc, 2004, 2005. Nesse período eu já era instrutor de prática desportiva da prefeitura, entrei no concurso em 2002, e nesses 18 anos, em junho de 2002, nesses 18 anos eu tive muita sorte de trabalhar com muita gente legal, e aprender bastante, ter várias trocas aí durante esse processo, né? Tive a sorte de participar em 2005 da primeira reunião que foi feita na época, então, por secretário de esportes, que não era nem secretário de esportes, era secretário de cultura e esportes, à época, interino, Francisco de Lagos, que ele trouxe a possibilidade desse Fundo de Investimento em Esporte de Campinas, que é o FIEC, para substituir um antigo fundo que tinha na época, que era o FADA, foi o Fundo de Apoio ao Desporto Amador. E essa era uma demanda na época que existia, principalmente das entidades que trabalhavam com esporte de representação, né, o esporte de rendimento, porque o FADA dava esse apoio aos projetos, e de repente o FADA não estava mais podendo ser utilizado dessa forma. Então, nessa demanda das entidades que representavam Campinas, nasceu o FIEC, isso lá em 2005. E tem muitas pessoas aqui que estavam nessa reunião também e lembram bem como é que nasceu o FIEC. E depois disso o FIEC foi tomando corpo, se aperfeiçoou
e hoje aí é um instrumento bem legal e bem gerido pelo Israel. Além disso, sou professor universitário desde 2003, atualmente eu dou aula na Unip em Limeira. E sou técnico de basquetebol também. E nesse processo de ser técnico de basquetebol, acabei sendo técnico dos meus 2 filhos. Se dizem que ser técnico ou professor de filho é difícil, imagina ser dos 2 ao mesmo tempo. Isso foi em 2018. E eu coloquei essa foto aí porque ela mostra um momento de alegria, né? Nós fomos campeões do estado nesse ano de 2018. No fim do ano, em dezembro, nós ganhamos o título do estado. Mas o ano não começou assim, não. O ano começou com a gente perder, nós perdemos o torneio início, depois no meio do ano nós perdemos um torneio internacional em Novo Hamburgo, e perdemos, inclusive, na prorrogação. Na última bola, faltando 1 segundo, eles empataram o jogo, e no finzinho, viraram o jogo, nós perdemos na prorrogação. E por que eu estou falando isso? Porque nesse momento de pandemia, o que eu tenho mais percebido é que aquilo que a gente mais fala para os nossos atletas, desde a iniciação, a formação e a resiliência, é o que a gente mais tem precisado nesses momentos aí. E foi assim, né? O ano 2018, essa foto aí retrata isso, e o grande pilar de tudo isso, para quem houvesse muitas brigas em casa, foi minha esposa, porque imagina, né? Meu filho errava a bandeja, apanhava em casa. Essa era a ideia. Hoje, efetivamente, né, tentando cumprir a missão de passar, deixar uma estrutura prática para uma apresentação de proposta para o FIEC, nós vamos dividir aqui o tema, os conteúdos em 2 partes. A primeira parte, nós vamos falar dos conteúdos que fazem parte de uma proposta que precisa ser entregue formalmente na secretaria para avaliação e, se aprovação, dar continuidade, né, na celebração da parceria. Na segunda parte, Israel vai falar sobre como se dá essa celebração e uma coisa muito importante, como se dá também a prestação de contas, né, dessa parceria, que é muito importante. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar do diagnóstico, do objeto, dos objetivos, do que é o público que precisa ser beneficiado, o que é esse público que a gente entende com a proposta, as atividades, forma de execução das atividades, prazos de execução, metas, forma de execução para o cumprimento das metas, parâmetro de avaliação, valor da proposta e a coerência. Isso faz parte da proposta. Isso é a proposta que precisa ser entregue num primeiro momento, quando se inscreve para tentar aí receber recursos do FIEC. Após essa situação, depois da proposta avaliada e aprovada, então, a entidade que estiver aqui concorrendo a esse recurso, ela vai ter que refazer essa proposta já como um plano de trabalho. E aí, então, ela vai ter que fazer um detalhamento muito maior sobre a proposta, onde vai entrar cronograma de atividades, né, cronograma de gasto, planilha de custo, tudo mais, competições, quer dizer, aí ela vai detalhar aquilo que ela colocou na proposta. E também falar aqui dos fatores que podem excluir a proposta do processo. Muitas vezes a proposta pode até estar bacana, mas por algum motivo ela já nem passa para o crivo no primeiro crivo de avaliação e não chega para quem vai fazer essa avaliação das propostas em seguida. Quando a gente pensa em elaborar uma proposta, em formatar um processo, né, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é planejar, é pensar efetivamente naquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, os guerreiros vitoriosos vencem antes de ir à guerra, ao passo que os derrotados vão à guerra só, então procuram a vitória, Sun Tzu. A ideia é que antes da gente colocar a proposta, isso aí, é que a gente pense em tudo que vai acontecer. E não depois, vou colocar a proposta lá e depois eu vejo como é que a gente realiza. Porque essa proposta, ela precisa ter um porquê. A proposta da entidade, da associação que quer desenvolver um projeto no FIEC, ela tem que ter um porquê. Ela tem que saber onde, ela tem que saber como, ela tem que saber quem vai realizar. Quem serão os beneficiados, quais serão os resultados e quanto isso vai custar. Isso tudo faz parte da proposta. E essa proposta, então, ela tem que ser pensada antecipadamente para depois, então, tentar formalizar
esse processo. E na hora de formalizar, então, formalizar de acordo com o que está no edital de chamamento do FIEC. E quando esse edital de chamamento é colocado, né, o Serginho falou bem na terça-feira, o edital de chamamento é a regra do jogo, é aquilo que vai ditar todo o processo. No edital já existe, né, no item, a gente tem que ler esse edital, e no item 1.5 do edital, está lá um canal de comunicação, onde qualquer pessoa que queira fazer uma proposta, qualquer proponente, pode tirar suas dúvidas, ou seja, o edital não é colocado para concorrência e depois fica esperando uma avaliação, não, ele pode ser construído processualmente, inclusive utilizando o recurso de tirar dúvidas junto a quem organiza e coordena aí o edital e o FIEC, né? E às vezes tirar pequenas dúvidas podem fazer com que alguns projetos que poderiam ser bons cheguem até a mesa de avaliação, ou não, como é o caso como eu falei no slide anterior, de pequenas coisas que podem tirar a proposta do sistema, né, do processo de avaliação, como, por exemplo, um erro de planilha. Eu tenho lá no edital um valor que eu posso colocar para solicitar, para desenvolver o meu projeto. Se eu errar ali e pedir R$1 a mais, eu já sou desclassificado na hora. O projeto pode ser maravilhoso e tudo mais, mas na hora de digitar, eu digitei errado, sei lá, não sei, né? Mas se o erro na planilha, se já tiver um erro de valor na planilha da proposta, ali o projeto a proposta que vai ser enviada já não chega nem na mesa de avaliação. Como também, quer dizer, o objeto a ser trabalhado. A minha entidade é maravilhosa, ela trabalha com A, B, C, modalidades, mas o próprio edital já diz, olha, escolha uma modalidade, a não ser no caso lá do rendimento base, né? Rendimento e base para rendimento, que eu posso trabalhar com duas situações, mas não de modalidades diferentes. Então, são pequenas coisas que o edital já mostra para a gente, que às vezes as pessoas podem ter dúvidas, e essas dúvidas podem ser sanadas diretamente aqui, né, com quem coordena lá, FIEC. Ok? E se ele tiver dúvidas técnicas, então, do outro lado, tem várias coordenadorias, né, coordenadoria de iniciação, coordenadoria de rendimento, coordenadoria de participação, que podem ajudar a sanar essas dúvidas aí. Ok? O que eu quero dizer aqui é que a secretaria está sempre disposta a ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Bom, falando dos conteúdos, o primeiro conteúdo da proposta fala sobre o diagnóstico da situação. Quando a gente escuta falar no diagnóstico, às vezes a gente pensa em médico, né? Diagnóstico, já vão fazer o diagnóstico para saber qual é a cura. Não, mas não é nesse sentido o diagnóstico, não. O diagnóstico nada mais é do que uma análise da situação. Muitas vezes a gente pega projetos lá para avaliar, eu fiz parte esse ano da comissão que avalia projetos, e a entidade quer contar quem ela quer colocar o histórico, tudo que ela faz nesses 10, 15, ou tempo de existência, currículo, tudo, ou quem atende, o que já aconteceu, né? E, na verdade, não é isso que é o diagnóstico, né? A gente, por mais maravilhosa que a entidade seja, quando ela conta ali, o que a gente precisa saber, né? Exatamente se ela o que ela está enxergando, que cenário ela está enxergando para ela poder, então, fazer uma proposta de trabalho. E quando ela faz essa análise de situação para ver um cenário, né, ela pode, ali, identificar nesse cenário um problema ou uma oportunidade. E os dois, a partir disso, sendo um problema ou uma oportunidade, vai gerar possibilidade de desenvolvimento de um projeto, de uma proposta aí para ser desenvolvida no esporte. Pode ser uma proposta para o esporte educacional, pode ser para a formação, pode ser para a base, pode ser para o esporte de rendimento, né? Então, quer dizer, tem várias linhas de ação para o esporte para deficientes, tem várias linhas ali de ação que as entidades podem estar podendo oferecer um projeto. Ela tem que escolher, identificar-se o cenário, o ambiente, então, propor. Se for um problema, olha, qual é o problema? Então, por exemplo, aqui,
O basquetebol é uma modalidade oferecida. Eu vou falar do basquete porque, para mim, é mais fácil um pouco falar de basquete, tá? Algumas pessoas que me conhecem aí vão entender por quê. Mas a gente pode dar vários exemplos, né? Mas o basquete acaba sendo mais fácil para mim. O basquete é uma modalidade que pode ser oferecida quase exclusivamente em clubes sócio-esportivos da cidade. Isso dificulta o acesso das crianças cujas famílias não são sócias dos clubes, né, desses espaços. Assim, olha, então qual que é o problema aí? Acesso ao basquetebol. Acesso, por quê? Porque tem poucos lugares que são desenvolvidos. Bom, então eu já identifiquei um problema. Então eu vou propor, vou colocar uma proposta para resolver esse problema. Vou fazer uma escolinha de basquete, elaborar um time de basquete, mas olha, o que eu vou ter que trabalhar aqui? É para resolver o problema de acesso de quem não é sócio dos clubes sócio-esportivos da cidade. Da mesma forma, eu posso ter uma oportunidade. O basquete está em evidência, NBA e tudo mais, a cidade está tendo bons resultados, tanto no masculino como no feminino. Tem meninos sendo convocados para a seleção brasileira, meninas que foram convocadas, foram campeãs pan-americanas agora, né? Tá legal. E isso aí, o que isso está fazendo? Isso está gerando um aumento de demanda, um aumento na procura pela prática. Pô, então, eu já tenho tudo isso, tem mais gente chegando, isso é uma oportunidade de fortalecer. Então, é nesse sentido que eu quero fortalecer. Então, é uma oportunidade. Então, o diagnóstico, ele tem que ser realizado para que a gente enxergue o cenário e possa propor alguma coisa referente a esse cenário. Dessa forma, se eu já sei aquilo que eu tenho que resolver ou aproveitar, né? Se for um problema, eu tenho que propor algo que venha no sentido de minimizar esses problemas. Se for uma oportunidade, algo de maximizar, aproveitar esse momento, o objeto a ser trabalhado, ele nada mais é do que, né, a atividade que estará na proposta e que é uma resposta para esse diagnóstico. Então, olha, se o problema falta, o problema está no acesso, olha, eu vou oferecer aulas de basquete em determinado bairro, em determinada praça de esporte, em determinado clube. Eu vou oferecer algo para melhorar o acesso. Se a oportunidade está... tem muito menino bom jogando, eu vou oferecer melhores condições, então eu vou oferecer uma situação dessa. O legal é que a gente precisa saber aquilo que a gente está por trás, né, o cenário, o problema, a oportunidade, para que a gente possa propor algo relacionado a isso, a uma resposta a essa situação. Se eu não sei o que eu quero fazer, né, se eu não sei para onde eu vou, os caminhos não me levarão a lugar nenhum, certo? Bom, dando continuidade aqui nos conteúdos, eu tirei da ordem um pouquinho, porque eu vejo de uma forma mais racional quando a gente vai escrever aqui a proposta, né? Por isso que está o número 3 e o número 8. O número 8 aparece como oitavo item lá no anexo que vem lá do edital para que a gente preencha a proposta de trabalho, mas aqui eu acho que fica mais fácil da gente enxergar. Então, os objetivos gerais específicos e as metas, né, que precisam ser colocadas na proposta. E quando a gente pensa em objetivo, é muito simples. O objetivo é resultado a ser alcançado. O que eu espero ao fim do desenvolvimento, da execução da minha proposta encontrar? O que eu espero ter como resultado? Esse é o objetivo. Os objetivos específicos, eles são detalhamentos dos objetivos gerais, né? Então, eu posso ter eu posso ter mais de um objetivo específico aqui que possa me ajudar na conquista desse objetivo geral, né? Se eu alcançar esse objetivo maior. E quando eu vou pensar em objetivo, é importantíssimo na declaração, quando eu for formatar uma solicitação, quando for formatar a escrita de um objetivo, é que nessa frase tenha verbo. Sempre tem que ter verbo. Eu quero alcançar, eu quero estruturar, eu quero realizar, oferecer, participar, promover. Um verbo tem que ter na declaração do objetivo. Por quê? Porque é algo a ser conquistado, é algo que a gente almeja encontrar ao fim da proposta aí. E os objetivos, quando eles são bem formatados, eles ajudam que a nossa proposta seja eficaz. Essa é a ideia.
Ao passo que depois de escrever os objetivos, eu coloco as metas. Mesmo que não seja nessa ordem, que esteja lá na proposta do edital, as metas, escrevendo as metas juntos aos objetivos, me facilita a compreensão. Por quê? Porque as metas são as etapas necessárias para alcançar os objetivos. Se eu quero chegar, por exemplo, eu quero ir a São Paulo, quero sair de Campinas e chegar a São Paulo. Então, posso colocar algumas etapas para que eu vá tendo noção de que eu estou no caminho certo. Então, eu penso que eu tenho que passar por Valinhos, depois por Vinhedo, depois por Louveira, Jundiaí. Quer dizer, eu sei que se eu estiver cumprindo essas etapas, eu estou chegando cada vez mais próximo a São Paulo, que era meu objetivo. Do contrário, se eu estiver andando no caminho, de repente eu passar Americana, Limeira e continuar, daqui a pouco eu estou em Ribeirão Preto e eu estou cada vez mais longe de São Paulo. Então, as metas, elas são necessárias porque elas acabam dando para a gente a possibilidade de a gente saber se nós estamos andando no caminho certo. Então, ela detalha e elas são etapas necessárias para que a gente possa saber se estamos caminhando rumo ao nosso objetivo. Para ficar mais fácil no processo depois de aferição e avaliação, de controle e tudo mais que faz parte do projeto, quando eu coloco alguns valores quantitativos, isso facilita esse acompanhamento se eu estou no caminho certo dos objetivos. Então, quando eu vou escrever meta, é muito importante eu ter algum desses parâmetros. Olha, eu quero data. Eu vou a São Paulo hoje e eu preciso chegar em São Paulo às 4 horas da tarde. Ok, então em Valinhos eu preciso estar passando por volta de Valinhos 3h10, eu preciso estar passando por Vinhedo 3h20, quer dizer, eu vou sabendo o horário, eu vou tendo métricas para saber se eu estou no caminho certo. Quando a gente trabalha com uma modalidade esportiva, por exemplo, para dar um exemplo de como que a gente constrói essas situações, a gente coloca os objetivos e as metas de uma forma que, conforme a gente vai conquistando, a gente sabe se aquilo que a gente planejou no treinamento está dando certo, né? Então, por exemplo, quando a gente está lá no time, lá para entrar no campeonato, ler o regulamento, que é o edital e tudo mais, fazendo planejamento, olhando todas as equipes, beleza, reúne todo mundo e fala, olha, vou dar um exemplo do ano de 2019, ano passado. A equipe sub-16 que a gente estava trabalhando, tinham 32 equipes, tinham 17 equipes disputando o campeonato. E só as 4 primeiras equipes poderiam disputar o título. Então, seria um regulamento turno e retorno, e só as 4 primeiras equipes, ao final dessa primeira fase, do turno e retorno, poderiam disputar o título. Nós olhamos, fizemos as contas e percebemos que para estar entre os 4 primeiros, nós tínhamos que ter 24 vitórias. Com 24 vitórias nessa primeira fase, a gente acreditava que as equipes que quisessem disputar o título, teriam que ter esse número de vitórias. Então, nós reunimos os atletas e conversamos com os atletas sobre isso. Estipulamos metas. Então, nós dividimos as metas em turno e retorno, em 2 processos, antes de chegar nas 24 vitórias. Nós colocamos que o primeiro turno nós precisaríamos ter 11 vitórias nos 16 jogos, e no segundo turno 13 vitórias, que chegariam às 24 vitórias que a gente queria para poder disputar o título depois. Então, nós colocamos a meta e fomos trabalhando em cima das metas. Por que 11 e 13? Porque a gente acredita na evolução do time. Sabia que o time teria que evoluir. Bom, acabando o primeiro turno, no processo do primeiro turno, acompanhando as vitórias e derrotas, acabamos o primeiro turno com 12 vitórias, ou seja, uma a mais que a nossa meta. Opa, nós estamos no caminho certo. E assim começamos o segundo turno. Quando chegou no segundo turno, que na nossa meta era ter pelo menos mais 12 para chegar a 24, os próprios atletas comprometidos com o processo, eles se propuseram a ter essas 12 vitórias nos 12 primeiros jogos, e eles trabalharam arduamente para isso. Eu estou contando essa história porque aqui embaixo tem a dica. Na elaboração de objetivos e metas, elas devem ser pelas pessoas que vão desenvolver o projeto. Elas devem ser realistas e factíveis, e todos precisam compartilhar.
Isso dá o senso de comprometimento, de todo mundo saber aquilo que vai ser desenvolvido. Quando a gente vai escrever proposta para o FIEC, muitas vezes, sou só eu que vou desenvolver esse projeto, sou eu quem estou na cabeça do projeto e tudo mais. Então, chama seus amigos ou as pessoas que vão estar envolvidas e bate papo sobre isso, para que você tenha clareza naquilo que você realmente quer formatar. Se não é só você, invista o tempo com as pessoas que vão participar desse projeto na elaboração, né? Às vezes a gente percebe, nos projetos que a gente avalia, que uma pessoa escreveu o diagnóstico, a outra pessoa escreveu o objetivo, outro o objeto, e a outra escreveu a meta, quer dizer, e junta tudo, né, e manda a proposta para a gente avaliar. Olha, tem objetivos bem bacanas, mas que não estão relacionados com as metas. As metas são boas, mas não estão relacionadas com o objetivo. Quer dizer, invista o seu tempo em fazer isso com as pessoas que vão, de verdade, desenvolver esse projeto. Isso vai dar um senso de comprometimento e, como objetivos bem colocados tornam a proposta eficaz, meta certa torna a proposta eficiente. Isso vai dar a possibilidade de escrever boas propostas. Essa é a dica para na hora de desenvolver a proposta. Também faz parte do processo de escrever a proposta para o FIEC a gente falar sobre o público, as atividades e a forma de execução. Muitas vezes, quando eu faço lá o diagnóstico, está faltando uma modalidade esportiva, né, para a população de 2, 3 bairros que não tem acesso e tudo mais, e quando eu penso no público diretamente beneficiado, eu penso em todo o público dos bairros que a gente vai propor ali desenvolver. E, na verdade, nós não vamos atender, né? Quem vai desenvolver essa proposta não vai atender o bairro inteiro. Ele vai ter uma meta ali a ser atingida, 20 crianças, 30 crianças, 40 crianças, 100 crianças, quer dizer, quem realmente vai ser atendido pela proposta. É isso que a gente tem que ter muito claro. Mas olha, eu atendo aqui, mas a irmãzinha é beneficiada porque, né, aprende não sei o quê, os pais são beneficiados. Não, quem diretamente vai ser beneficiado. Tá certo? E aí cada modalidade tem a sua especificidade, cada projeto tem a sua especificidade. Se a gente falar de modalidade de rendimento, e eu for falar da modalidade de vôlei de praia, tênis, são modalidades individuais, ou em duplas e tudo mais, né? Não vou conseguir atender no rendimento muita gente, mas eu tenho que colocar lá, vou atender 8 atletas, 10 atletas. No futebol são 24 atletas, 30 atletas. Não, olha, o meu projeto, ele visa elaborar um campeonato na cidade. E eu vou ter um campeonato, conforme a proposta e valor que eu vou ter aqui à frente, e podem ter 16 equipes aqui. 16 equipes, número de atletas. Não precisa ser a população de Campinas, não vai beneficiar 1 milhão de habitantes. Mas quem diretamente está relacionado com os benefícios aí da proposta em si. Em seguida, quando eu pensei lá nos objetivos e metas, eu tenho que pensar também naquilo que eu vou oferecer para que a gente consiga, então, caminhar, percorrer o caminho, né, percorrer a proposta de forma a alcançar o objetivo. Dessa forma, então, eu preciso informar, descrever bem direitinho aquilo que nós vamos fazer enquanto atividades para o projeto, para a proposta. Por exemplo, eu vou fazer treinos de basquetebol. Então, qual que vai ser minha atividade? Oferecer treinos de basquetebol. Essa atividade ela tem que estar alinhada com o objeto da proposta, com os objetivos e com as metas. A forma de execução no cumprimento das metas. Olha, eu vou lá descrever como as atividades serão realizadas para alcançar os resultados propostos no prazo estipulado. Então, eu vou fazer os treinos, eles serão realizados 4 vezes por semana, 1h30 por dia, vai ter vou colocando as questões que vão fazer parte da execução dessa atividade proposta. Se for uma coisa simples, não se preocupem, coloquem simples. É só treino de basquetebol. Não precisa aqui colocar muitas mais coisas, porque depois tudo que vocês colocam na proposta
ela vai precisar ser desenvolvida, né? Quando tiver lá avaliação, monitoramento, avaliação, nós vamos perguntar, vocês estão fazendo? Não estão fazendo? Por que não estão fazendo? Então, sejam simples e assertivos naquilo que vocês vão fazer. Muitas vezes, menos é mais, né? Na ânsia de dar grande importância à proposta, coloque-se muitos objetivos e metas, o que acaba levando o proponente a colocar muitas atividades, ficando incompatível com a possibilidade da execução. Quer dizer, essa dica aqui, olha, sejam assertivos, coloquem exatamente aquilo que vocês vão fazer, de forma clara e concisa, alinhada com o quê? Alinhada com o objeto da proposta, com os objetivos da proposta, com as metas que tem prazo para acontecer, né? Com o público beneficiado e tudo mais, quer dizer, uma proposta alinhada. Bom, caminhando para a gente ir finalizando, né, o conteúdo das propostas, dentro da proposta a gente tem que colocar as formas pelas quais nós vamos aferir se nós estamos no caminho certo, certo? Então, tem que estar bem descrito ali o que vai ser olhado, como que vocês vão fazer dentro da proposta de vocês, do projeto de vocês, o que vocês vão fazer para avaliar, para aferir se as coisas estão indo bem. São vocês que vão propor, não é a gente. Às vezes aparecem propostas para a gente ler que, não, vou fazer uma avaliação, né, e vai lá, né, descreve e coloca algumas coisas relacionadas, como se fosse um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Olha, lembra, menos é mais. Tudo que vocês colocarem lá, nós vamos perguntar se vocês estão fazendo. Quando a aferição pode ser simples. Olha, nós vamos aqui querer trabalhar com 10 meninas, vamos selecionar 10 atletas, vou querer ter no meu campeonato X equipes, e a data que isso vai acontecer, para que a gente possa, e para que vocês possam ir aferindo, e quem está fazendo a avaliação, o controle lá junto com vocês, tenha clareza naquilo que foi proposto, né? Algumas aferições são mais difíceis. Quando a gente fala na formação de atleta, é um processo de desenvolvimento. A gente sabe que não é, né, em um mês, 2 meses, em um ano, né? Desenvolvimento, formação de atleta é um pouco mais. Mas existem alguns parâmetros que a gente pode colocar ali que são claros, né, que podem dar esse parâmetro de aferição, né? Então, quando for estar descrevendo aí os parâmetros de aferição, colocar de forma que seja possível medir, né? Que seja possível acompanhar, ok? Bom, último conteúdo aí da proposta, né? Colocando esses dias o valor da proposta, e aí lembra, lá do segundo ou terceiro slide, não coloquem R$1 a mais daquilo que pode ser colocado, porque você já vai ser eliminado do processo. Mas o valor da proposta ele tem que ser coerente, com a sua proposta. E então, como assim essa coerência? Olha, por exemplo, dá um exemplo aqui um pouco astronômico para a gente ter ideia do que eu estou falando. Eu vou pegar o recurso do FIEC para levar o meu time, o meu atleta para a Olimpíada. Olha, isso não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. Por quê? Porque o fundo de investimento ele tem o seu teto e ele é limitado justamente para que ele possa investir e incentivar. É um incentivo, não é um patrocínio final. Então, não está coerente um valor de uma proposta com uma proposta, né, o valor de um projeto com relação a um atleta, levar um atleta para a Olimpíada. Então, essa coerência entre o valor e os objetivos também é bastante analisado quando a gente está olhando lá, né? Nesse sentido, vou atender, vou lá no público beneficiado diretamente, vou atender 100 mil pessoas com R$30 mil, olha, é um pouco difícil dentro de um projeto esportivo, tá certo? Nós vamos ler com carinho, mas entendem o que eu estou querendo dizer? Esse valor daquilo que vocês querem como financiamento, como incentivo, tem que estar alinhado com o objeto, com os objetivos aí da proposta, do plano de trabalho que vai ser apresentado mais à frente. A coerência entre a proposta e o objeto a ser trabalhado. O que é isso? É a relação íntima,
de todo o processo que foi descrito acima. Eu preciso saber se o diagnóstico, os objetivos, as metas, a sistêmica da execução, elas estão todas alinhadas com o coração da proposta. Se tudo isso estiver alinhado, ó, bacana. Então, essa proposta está bem escrita, está bem formatada e tudo mais. Não é fácil escrever uma proposta do FIEC pela primeira vez, nem em meia hora, 40 minutos. Ela requer um tempo de trabalho, requer um tempo de paciência, de sentar, olhar, observar, ver o que escreveu, viver isso antecipadamente dentro da sua cabeça, ver se isso é possível, para depois, no fim, conseguir, então, formatar e apresentar uma proposta propriamente dita para o FIEC, né? E aí eu coloquei uma frase do Bernardinho, que ele fala assim: erre, ao planejar, estará planejando errar, né? Do livro dele. É bem essa situação, quer dizer, você vai ter coerência se lá no começo você já conseguir enxergar os cenários, você conseguir estabelecer alinhamento entre o problema ou a oportunidade que existe, com tudo que vai estar descrito abaixo, né? Errou no começo, muito provavelmente, lá no fim também nós teremos problema. Ok? Bom, minhas considerações finais aí, né? Deixar aí para vocês uma frase que eu acredito bastante, que quando se trata de escrever um projeto tão importante quanto o que será desenvolvido na parte técnica, é o processo formal, é a proposta propriamente escrita, né? Por que é importante isso? Porque quando a gente vai avaliar projeto lá, isso está no edital, a gente não leva em consideração aquilo que já foi feito ou o que a entidade faz de bom, né? Isso não entra, não está dentro do processo de avaliação. O que está no processo de avaliação é só aquilo que está escrito. Então, eu sei muitas vezes, mas o cara é muito bom naquilo que ele faz, ele atende 200 crianças lá na ponta, a aula dele é perfeita, o trabalho dele aqui começou devagar, hoje já tem crianças disputando o título, na modalidade e tudo mais. Olha, em nenhum momento há dúvida de que a parte técnica é bem desenvolvida. Mas tão importante quanto a parte técnica é essa parte formal. Porque quem vai ler o projeto, quem vai avaliar o projeto, e depois um dia, se esse projeto for ser fiscalizado lá à frente, não durante a execução, depois de 2, 3 anos aí, se o Ministério Público pega para uma prestação de contas e tudo mais, ou qualquer situação, não vai saber o que aconteceu. Ele vai saber se a parte formal está correta. Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação de ter projetos maravilhosos acontecendo, mas na hora de formalizar, não se dedicou tanto quanto se dedica da parte técnica. Eu me lembro bem, essa foi uma fala até do Dário para a gente na sala lá, onde ele falou: cara, eu vejo aqui pessoas realizando processos, né, desenvolvimento de projetos esportivos maravilhosos. Eu gostaria muito de ajudar essas pessoas, mas se o papel não chegar certo até a gente, como que a gente faz para ajudar essas pessoas? Ele perguntou isso para a gente, e foi daí que nasceu a ideia de hoje a gente, dele, né, da gente tentar mostrar para vocês um caminho para ser seguido, para que vocês possam apresentar propostas aí, estruturar propostas eficientes, eficazes aí para receber o investimento público. Coloquei aí 3 livros aí, né? Um eu já li umas 2, 3 vezes aí, não preciso nem falar, aqueles que sabem, né? A minha origem esportiva aí já sabe qual eu já li umas 2, 3 vezes, mas nesse tempo de pandemia a forma, além de engordar, é a forma que eu estou passando tempo, né? Bastante aí, né? Então, são 3 livros, os 2 primeiros livros aqui, lendo as capas, os títulos, vocês podem pensar que é em relação ao esporte, mas não é. O livro Garra fala sobre a desmistificação de talentos, o livro Equipe Brilhantes fala sobre a questão de como montar estruturas e como fazer com que pessoas trabalhem juntos
efetivamente. E o Jogando para Vencer, do John Wooden, né, fala sobre filosofia de trabalho, né? E aí eu acabo com a frase de John Wooden: as coisas são melhores para aqueles que aproveitam ao máximo a maneira como as coisas são, ok? Espero ter dado conta aí da primeira parte. Dúvidas aí, acho que a gente vai tirar, não sei se agora ou no final, mas era isso que eu tinha para falar no primeiro momento. Obrigado. E agora o Israel vai dar continuidade aí na segunda parte do conteúdo. Ok, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Estão me ouvindo tudo bem? E eu estou ouvindo tranquilo aqui, Israel. Tudo certo, Legal. Israel, pode tocar. Beleza. Então, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela participação, agradecer a todos da secretaria pela oportunidade de estar fazendo parte desse curso e estar disponibilizando todos esses cursos que foram feitos ao longo do mês aí, desde do começo aí, vários temas importantes, inclusive esse do FIEC, né, são 15 anos de FIEC, é a primeira vez que temos um curso focado na elaboração de projetos. Então, isso é de extrema valia para quem está começando e para quem já está há algum tempo e ainda tem alguma dúvida, alguma questão que ainda acaba se enrolando um pouco ali. Então, espero que possa esclarecer tudo isso. Para quem não me conhece, eu sou Israel, sou servidor da prefeitura há 17 anos. Desde 2013 eu estou à frente do FIEC, ajudando o pessoal aí nessas questões aí do fomento ao esporte. Eu sou formado na área de engenharia ambiental, apesar de nunca ter exercido essa formação na prática, né? Acabei optando por seguir aí na carreira pública e nessa parte administrativa. Possuo também um MBA em gestão de empresas e negócios e alguns cursos aí na parte de projetos também. Então, pessoal, hoje o Marcelo ele já focou bastante nessa questão do plano de trabalho, que é um dos pontos que as entidades acabam tendo um pouco mais de dificuldade, né? Ao longo desse período que eu estou à frente do FIEC, são 7 anos, eu percebo que bastante gente ainda acaba errando muito na apresentação da proposta, né? Em dizer aquilo que quer fazer, de que forma vai fazer. Então, foi muito bem passado, eu acho que o Marcelo focou legal aí nos pontos que precisam ter mais atenção, a forma de se fazer e procurar ser objetivo, eu acho que isso é o mais importante de tudo, né? A minha parte, ela vem após a aprovação da proposta inicial. Então, é a parte burocrática do processo seletivo. Então, é a entrega da documentação, a questão de prestação de contas. Na parte de documentação, eu não estou aqui para ficar listando o que precisa ser entregue, porque são quase 30 documentos que você tem que apresentar para o FIEC. Então, não é viável ficar aqui apontando cada um deles. Mas eu procurei separar. Pode passar o próximo, por favor. Isso. Eu procurei separar alguns e chamar a atenção para alguns pontos que comumente as entidades acabam tendo problema e acaba sendo até eliminada nessa parte documental. Então, muitas vezes escreve um plano de trabalho muito bom, tem uma nota excelente e acaba sendo eliminada por falta de documentação. Então, o que é importante a entidade frisar nesse momento? A documentação, ela começa a ser separada ali para entrega, ver se está tudo ok, quando sai o edital. Então, quando você tem conhecimento do edital, ali você tem toda a listagem dos documentos que precisam ser entregues. Então, nesse momento, é que você precisa começar a separar a documentação que você precisa, se ela está adequada à legislação, se você precisa fazer alguma alteração. Por quê? Não adianta ficar esperando passar todo o processo de seleção
e chegar o momento de entregar, e aí começar a correr atrás. Isso eu percebo muito acontecer. A entidade ela fica focada na proposta, no plano de trabalho e esquece da quantidade de documentos que ela vai ter que apresentar após isso. E acaba perdendo por falta de tempo. Então, procurar sempre que possível já começar a juntar toda a questão de documentação no momento em que for elaborar a proposta. Pode passar o próximo, por favor. Então, quais os documentos que comumente apresentam problemas aí e acaba gerando até uma reprovação da entidade no processo de seleção? O plano de trabalho, que o Marcelo já passou aí muito bem. Estatuto social, esse é um ponto que eu vejo que sempre acaba tendo um pouco de problema, porque chega muito estatuto para a gente sem registro em cartório, estatuto que não está adequado à legislação, às vezes até a questão de finalidade esportiva não está muito clara, a finalidade estatutária, perdão, não está muito clara se é voltada para a área de esporte, se é voltada para a área social. Então, é importante estar atento a isso. A questão do registro, se você tiver que ir para o cartório fazer um registro, vai levar muito tempo. Né? Você vai ter que, às vezes, ir e voltar para o cartório diversas vezes, porque lá eles vão pegar qualquer errinho que tiver e vai reprovar o registro do estatuto. Então, é importante sempre fazer com tempo. Da mesma forma, a ata de eleição dos dirigentes atuais da entidade. Ela precisa estar registrada em cartório, precisa estar atualizada. Pode ser que algum dirigente da entidade saiu, teve uma alteração, enfim, tem uma ata específica para essa substituição, que ela tem que estar anexada junto com a ata principal de eleição dos dirigentes. Então, também precisa estar registrada. Vamos ver se está certinho no cartório para não ter problema de tempo para registro. Um outro documento, que esse é o que mais dá problema, eu percebo. De todos aí é o que mais pega aí para as entidades, que é o Certificado de Registro Cadastral, o CRC. Na verdade, esse certificado o que é? Toda entidade, fornecedor, enfim, qualquer pessoa jurídica que for manter algum vínculo, alguma relação com o município, eles precisam fazer um cadastro dessa entidade, desse CNPJ, junto à Secretaria de Administração, no setor de cadastro, que é o responsável por fazer esse cadastramento da entidade. A única forma de fazer esse cadastro é pessoalmente lá no sexto andar da prefeitura. Então a entidade vai ter que ir lá, o representante da entidade vai ter que se dirigir até o prédio lá da prefeitura. Lá eles vão fornecer uma listagem de tudo que precisa ser apresentado para que possa ser emitido esse certificado. Depois que eles recebem toda essa documentação lá, normalmente leva aí de 15, 20 dias para que o certificado seja emitido. Então, é um tempo considerável. Normalmente, depois que a proposta é aprovada, até o período para se apresentar os documentos na secretaria, você não tem esse tempo de 15, 20, 30 dias. Então, por isso, tem que ser feito antes, para que você não deixe de apresentar um documento que é essencial. Outro problema também sério é a questão de certidão negativa de débito. Felizmente, todas são emitidas online. O edital, ele dá lá o link para cada CND, para você acessar o site de cada órgão que vai emitir a CND, mas uma que normalmente dá problema e também leva um tempo para ser emitida é a certidão da Receita Federal, que é a de tributos da dívida ativa da União. Por quê? Se você tiver qualquer problema de tributo, ou a informação não chegou na Receita, ou deixou de recolher algum pagamento de algum tributo, e isso gerou lá um problema junto à Receita Federal,
você vai ter que fazer um agendamento na Receita, vai ter que ir até lá, saber o que está acontecendo, correr atrás de resolver, agendar um retorno para depois resolver a situação. E aí já se passou lá 20, 30 dias. Então é complicado. As demais, normalmente não tem problema, ela sai tranquilo ali na hora. Inclusive a do município também não tem tido problema. Mas essa da Receita Federal, o processo para você regularizar qualquer pendência é um pouco demorado. Outro ponto é a autorização para utilização do local público que você vai utilizar para desenvolver o seu projeto, ou público, ou privado também, né? Então, se uma entidade apontou lá no plano de trabalho que ela vai utilizar uma praça de esportes do município para desenvolver o projeto, então ela vai ter que ir até a Secretaria de Esportes, solicitar a autorização de uso dentro daquele período que ela está prevendo lá no plano de trabalho, aqueles dias e horários que ela previu, e aí o secretário de esportes, que é o responsável, vai emitir essa autorização. Existe modelo, já lá um dos anexos do edital, é um modelo dessa autorização de uso, que tem que ser apresentado. Então, se é um local particular, um clube, por exemplo, vai ter que procurar o clube, vai ter que procurar um diretor de escola, se for numa escola municipal, estadual, enfim, o responsável pelo aquele espaço que vai emitir esse documento autorizando. Um último ponto também, que é um pouco demorado, principalmente agora nessa época de pandemia, está demorando bastante, é a questão da conta bancária que vai ser utilizada para movimentar o recurso da parceria, né? Então, todo recurso aprovado, ele vai ser repassado para a entidade numa conta bancária específica para a movimentação daquele dinheiro. Então, essa conta bancária ela tem que ser aberta em banco público, que hoje é Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, não tem como fugir desses dois. Então, eu percebi que esse também é um ponto que demora bastante, né? Em situações normais já demora aí de 20, 30 dias, às vezes, para conseguir abrir uma conta. Agora, com pandemia, então, que não está tendo pouco atendimento presencial, demora mais ainda. Então, por que eu listei esses 7 pontos aqui? Porque se você perceber, todos eles dependem de terceiros, né? O plano de trabalho, dificilmente o responsável da entidade vai elaborar sozinho. Ele vai precisar que todos aqueles que vão participar do projeto sentem uma hora ou outra e elaborem o plano em conjunto. Esse é o caminho ideal. O estatuto depende de cartório, depende de, se for fazer uma alteração, reunir a Assembleia Geral para aprovar uma alteração. Eleição, a mesma coisa. Fazer uma Assembleia para alterar. O certificado depende da Secretaria de Administração, CND, Receita Federal ou então os outros órgãos. A autorização. Então, tudo depende de terceiros. Então, é por isso que eu sempre foco nisso. Não deixe para correr atrás de documentos na última hora, né? Tomou conhecimento do edital, vai lá, vê se tem tudo, se está tudo ok, porque depois não vai dar tempo. Se tiver que fazer uma alteração dessas aqui, demora e vai acabar perdendo prazo. Então, pode passar o próximo, por favor. Feito toda essa questão burocrática, então, até aqui, até a entrega da documentação, a gente tem o edital, que é a regra do jogo. É ele que vai falar tudo que você tem que fazer até ter o seu projeto aprovado. Aprovou, formalizou e começou a executar, você vai ter um tempo para prestar contas daquele recurso que foi disponibilizado para a entidade, né? Onde consta os prazos para prestar contas? No termo de fomento. Então, daqui para frente, a regra do jogo passa a ser o contrato, que é o termo de fomento. Então, lá que você vai ter as obrigações
da entidade, as obrigações do município, os valores que vão ser repassados, com datas, as datas de prestação de contas, o que fazer com os materiais, enfim. A regra do jogo passa a ser esse contrato, que é o termo de fomento. Então, pode passar lá, próximo. Então, o que é prestar contas para o município? Informar o município, através da Secretaria de Esportes e do FIEC, de que forma foi utilizado o recurso que foi disponibilizado, de que forma, como, quando, aonde que foi utilizado. Lembrando que tudo o que é despesa do projeto, ela consta no plano de trabalho. Então, toda despesa que você vai efetuar, ela precisa constar no plano de trabalho. Né? Não vai ser aprovado nenhuma despesa que não esteja constante lá no plano de trabalho. Então, é muito importante estar atento a isso. Outro ponto que também gerou já vários problemas aí para entidades, inclusive com devolução de recursos, devoluções pesadas até, de valores altos, é a questão de emitir comprovantes de despesa fora do período de prestação de contas. Né? Então, isso é complicado. A entidade ela não se atenta, muitas vezes, à data de encerramento da vigência da parceria, né? O início e o fim, e acaba emitindo um documento ali de comprovante de despesa fora desse período. E isso acaba gerando aí devoluções, reprovações de contas e devoluções de recursos bem consideráveis. Então, ali, no caso ali eu estou frisando, né, o termo de fomento é um instrumento que rege a parceria. Então, é muito importante tomar conhecimento do seu conteúdo. Quando sai o edital, você já tem ali uma minuta desse termo de fomento. Então, lá, desde o lançamento do edital, você já sabe como que vai ser a regra pós-aprovação do projeto, né, que é o termo de fomento. Então, é importante sempre ter conhecimento do edital e também ter conhecimento, posteriormente, do termo de fomento. Pode passar o próximo. Como que se dá a movimentação do recurso? Bom, eu já falei ali atrás que o recurso ele é destinado para uma conta específica, aberta no Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. Né? Além disso, essa conta específica, ela precisa ter a opção de aplicação financeira com resgate automático. Por quê? Todo recurso público, seja ele municipal, estadual ou federal, quando ele é repassado para uma entidade de terceiro setor, ele necessariamente tem que estar aplicado em aplicação financeira. A gente indica sempre, e no caso do FIEC, é exigência, a aplicação financeira com resgate automático, para que o responsável ali pela movimentação da conta não esqueça de fazer essa aplicação. Então, o dinheiro entrou na conta, vai para a aplicação, está tranquilo. Você não tem que fazer mais nada. Fez um pagamento, ele resgata e pronto. É o jeito mais fácil e que não gera problema para a entidade. Os pagamentos. Quais são as formas de você fazer pagamentos? Através de transferência bancária, transferência entre contas do mesmo banco, através de DOC, TED, cheque, ou também agora pela Lei 13.019, ele permite o pagamento em dinheiro. Só que aí é o menos indicado. Por quê? Sempre que possível, o pagamento ele tem que ser feito diretamente para o fornecedor. Aliás, é obrigatório que o pagamento seja feito diretamente para o fornecedor, ou prestador de serviço, né? E não para terceiros. Então, se você paga em dinheiro, você nem sempre vai saber o valor exato do que você vai ter que pagar. Né? Se é uma despesa que você não tem como, não é fixa. Né? Por exemplo, eu vou participar de uma competição fora do estado e tenho lá um custo com alimentação.
eu não sei qual que vai ser esse custo exatamente. Então, o que algumas entidades elas acabam fazendo, né? Ela faz um saque de um valor X, vai custeando essas despesas pequenas, né? Claro, sempre com documentos que comprovem essas despesas, com nota fiscal. E após isso, ela faz essa prestação de contas desse recurso, e se teve uma sobra desse saque inicial, devolve na conta. Então, ele é um pouco mais complicado, por isso que eu não indico muito estar fazendo, mas em alguns casos é necessário, não tem como não ser dessa forma. Então, essa opção de fazer o pagamento em espécie, ela é boa, mas ela é um pouquinho mais complicada de se fazer isso, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para fazer. Mas, sempre que possível, transferência bancária ou cheque. Pode passar o próximo, por favor. Toda a prestação de contas, ela é encaminhada hoje para o FIEC através de e-mail. Né? Antigamente, as entidades levavam até a secretaria, até o FIEC, cópia de todos os comprovantes de despesa. Hoje, como todos os processos são eletrônicos, então a gente optou por estar recebendo isso via e-mail. Então, todo o documento é encaminhado digitalizado para o e-mail do FIEC. E já faz aí uns 3 anos que está sendo feito dessa forma e tem dado certo. O volume de documentos não é tão grande, então acaba comportando, né? É possível fazer dessa forma até que não se tenha um sistema de prestação de contas implantado lá no FIEC. Todos os documentos, todos os comprovantes de despesa, eles precisam estar rubricados e assinados pelo presidente da entidade. E também por um contador ou técnico em contabilidade. Então, percebam que a entidade ela vai ter um custo com a elaboração da prestação de contas e para fazer o pagamento do contador. Então, ela vai ter um custo que ela pode, inclusive, prever no plano de trabalho. Então, vai ter mais uma despesa aí que tem que estar atento lá na hora de elaborar o plano de trabalho e estar planejando ela. Né? Porque toda prestação de contas precisa ter essa assinatura de um contador ou de um técnico em contabilidade. Os documentos eles precisam estar organizados em ordem cronológica, ou seja, da primeira à última despesa ali, daquele período que está sendo prestado contas, e encaminhado para o FIEC, digitalizado em formato PDF em arquivo único, ou, se não der um arquivo aí, o tamanho do arquivo, dividir em quantos forem necessários. Pode passar o próximo, por favor. Quais documentos eles são permitidos para comporem a documentação da prestação de contas? Se o fornecedor ou prestador de serviço for pessoa jurídica, nota fiscal, não tem como fugir disso. Então, apresenta a nota fiscal daquilo que foi fornecido, daquilo que foi comprado, do serviço, enfim. Hoje existe uma possibilidade interessante para a entidade, que é o MEI, no caso do pagamento aí dos professores, auxiliar técnico, fisioterapeuta, enfim, que diminui bastante o custo da entidade. Por quê? Porque a próxima opção de pagamento desses profissionais seria por RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo. Só que isso para o projeto não é interessante, porque ele gera um custo muito alto. Cada pagamento que você faz para um autônomo, 30% daquele valor é imposto. Então, é complicado você optar por isso. Não é proibido, mas não é viável, ao meu ver, esse tipo de pagamento. Então, sempre que possível, procurem orientar os professores do projeto, aqueles que ainda não possuem, a fazerem o cadastro do MEI, do microempreendedor individual. Assim, esse prestador de serviço pode estar emitindo nota fiscal e vai ser um custo muito menor para o projeto, para a entidade.
Uma terceira opção de comprovação de despesa é o recibo de pagamento de bolsa-aprendizagem, que aí é um recibo emitido pela própria entidade, pela OSC, onde vai constar todos os dados ali do atleta, aqui se refere àquela despesa, ao mês de pagamento. Se for um atleta menor de idade, vai precisar constar ali também os dados do responsável legal desse atleta. Data de nascimento é muito importante também constar nesse tipo de recibo, a data de nascimento do atleta, porque a bolsa-aprendizagem é destinada para o atleta em formação maior de 14 e menor de 20 anos de idade. Então, é necessário que se informe a data de nascimento para que a gente possa observar se aquele pagamento é permitido ou não. Comprovante de recolhimento de imposto, né? Normalmente o imposto aqui é o ISSQN, que é o imposto aí municipal, imposto sobre serviço, e INSS, que é sobre o pagamento dos profissionais, e em alguns casos imposto de renda também. Então, normalmente são as guias de recolhimento que vão ser apresentadas com o comprovante do pagamento. Recibo comum, apenas no caso de prestador de serviço, prestação de serviço, onde o prestador for legalmente isento de emissão de nota fiscal. Eu nunca peguei um caso desse, por exemplo, né? São poucos os prestadores de serviços que não emitem ou a nota fiscal ou um RPA, por exemplo. Mas, se houver, tem que comprovar que aquele profissional é legalmente isento. Então, vai ter que demonstrar ali, através de uma lei, de um decreto, uma normativa, o que for, que ele é isento da emissão de nota fiscal. Outro caso também são os pagamentos de taxa de arbitragem, taxa federativa, anuidade, enfim. Os pagamentos que são destinados para as federações, para as confederações. Nesse caso, eles não vão emitir nota fiscal, é tudo por recibo, né? Esse tipo de comprovação é aceito, sem problema. Então, vai ser emitido um recibo dessa entidade, que acaba sendo uma associação também. Então, por isso que ela emite recibo. E isso vai ser apresentado na prestação de contas. Um outro item é o recibo de compra de passagem aérea. A passagem aérea é um caso à parte. Por quê? Você vai comprovar a despesa através do recibo de compra, e pode ser de uma agência de turismo ou direto da empresa de aviação, via internet, enfim, não importa. Acrescido do bilhete de embarque. Por que o bilhete de embarque? Porque bilhete de embarque, pela legislação atual, ele tem valor de nota fiscal. Então, o que comprova a despesa é o conjunto, recibo de compra mais o bilhete de embarque, que tem o valor de nota fiscal. Então, isso é muito importante, porque já tive casos lá no FIEC de receber um recibo de ida, por exemplo, e não ter a volta. E aí a despesa acaba sendo reprovada no total, né? Então, muita atenção à questão dos recibos, que normalmente ficam com os atletas, né? Então, o responsável da entidade tem que estar atento a isso, né? Teve lá a viagem para participar da competição e tal, assim que o atleta voltar, solicita esse recibo, porque é ele que vai compor a prestação de contas. Então, esses pontos aqui, próximo, por favor, acho que tem mais um ainda. Assim, esse caso específico aqui, o recibo comum em papel timbrado da organização da sociedade civil. O que é isso? Está muito ligado à questão do pagamento lá em dinheiro, em espécie. Então, eu sou o técnico da equipe, fui lá participar de uma competição no Maceió, e tenho lá as despesas lá de transporte ali interno, tenho a alimentação, enfim. E resolvi que eu vou pagar isso do meu bolso, ou porque o valor que eu levei em espécie não foi suficiente, ou então a entidade ela não tinha recebido o recurso ainda por algum motivo, não era a data ainda, mas
teve a competição e ela precisou participar. Então, eu sou o técnico, eu vou lá e faço o pagamento dessas despesas com o meu recurso. Vou lá, passo o meu cartão e pago todas as despesas. Vou juntar todos os comprovantes daquilo que eu gastei. No retorno da viagem, vou sentar lá com o presidente da associação, com o responsável lá das finanças, e vou pedir um reembolso disso. Então, a entidade ela vai emitir um recibo de que ela está reembolsando aquele atleta, ou o treinador, enfim, aquele integrante daquele projeto, e vai fazer a devolução desse recurso. Então, o recibo comum que está sendo referido aí é isso, é restituir um valor que um integrante do projeto, então pode ser atleta, pode ser técnico, enfim, quem for, e que ele teve um custo lá durante a participação de um evento, um custo com recurso próprio, e vai ser reembolsado com o recurso municipal através da associação. Então, basicamente, a questão de prestação de contas é isso, é procurar ter os documentos dentro daquilo que é permitido, nota fiscal, RPA, o recibo lá das taxas federativas, enfim, as guias de recolhimento de imposto, juntar tudo isso em ordem cronológica, que é aquilo que eu falei anteriormente, né, da primeira despesa até a última ali daquele período específico de prestação de contas, e depois encaminhar isso para o FIEC digitalizado em formato PDF. Pode passar o próximo, por favor. O que precisa constar em cada um desses comprovantes? Data de emissão, né? Isso normalmente já é automático quando a nota fiscal é eletrônica. A descrição do produto ou serviço que foi prestado. Isso é importante, esse ponto em específico, porque várias notas de prestação de serviços, elas acabam chegando lá sem a especificação exata do que foi feito. Simplesmente vem escrito lá, prestação de serviço, e mais nada. Então, na verdade, tem que vir descrito exatamente o que foi prestado. Então, prestação de serviço de professor de futebol do mês tal, ou de X horas aulas. Então, mande descrito aquilo que foi realmente prestado ou o material que foi comprado, né? Manda um detalhamento exato daquilo que foi feito. Quantidade, valor unitário e valor total. Né? Se a nota fiscal é eletrônica, normalmente isso já vem também, né? Mas se for nota manual, procura pedir para a pessoa ali que está emitindo inserir a quantidade, o valor unitário e o valor total, porque às vezes só coloca quantidade e o total final lá, né? Aí você não tem o unitário de cada item. O nome do projeto, conforme consta lá no plano de trabalho, o número do termo de fomento, que é o contrato, isso vocês vão ter quando receber uma cópia desse contrato, assim que formalizado. A fonte de recurso, que no nosso caso vai ser sempre municipal. O órgão público celebrante, que é a Secretaria de Esportes, que é quem está representando o município aí nessa parceria. E o número do documento utilizado para pagamento. Então, número de transferência, o TED, o cheque, enfim. Isso aí normalmente vai ser indicado ali à mão mesmo, no corpo da nota, né? Que nem sempre você tem o número ali da transferência de imediato para fornecer ali para quem está emitindo a nota, né? Então, isso aí é obrigatório ter em cada documento, é exigência de lei, não é um preciosismo do FIEC, enfim. São coisas que a lei hoje exige e temos que nos adequar. Pode passar o próximo, por favor. Um outro documento que faz parte da prestação de contas é o relatório de atividades desenvolvidas. Né? Então, prestar contas não é só a parte financeira. Tem a questão de informar a secretaria quais foram as atividades que foram realizadas dentro daquele período que está sendo analisado de prestação de contas e através do envio de relatórios. Esse relatório ele deve conter ali as ações que foram executadas e um comparativo entre o que foi previsto ali de meta e o objetivo alcançado, né? Se
tudo aquilo que está previsto no plano de trabalho, lá na relação das metas, se a entidade conseguiu atingir isso, ou se não atingiu, o porquê não deu certo, quais foram os problemas que ela teve, enfim, ali nesse relatório, que é livre, né, não tem um padrão ali a ser seguido, né, na verdade, cada entidade elabora o seu, de acordo com a sua necessidade, mas desde que conste essas informações, né. Então, é informar para a secretaria como está acontecendo o projeto, né, se aquilo que foi previsto está sendo possível de realizar. Também pode anexar foto, aí tem bastante pessoal aí que gosta de anexar foto, ou então um outro documento aí, um documento emitido por uma federação, qualquer coisa, que comprove, né, a participação da entidade naquele evento em si. E que também demonstra que foi executado a atividade proposta lá inicialmente. Só tomar um pouco de cuidado a questão de foto, porque isso vai pesar muito o arquivo, né? Então, como vem por e-mail, é bom tentar reduzir ali, né? Deixar só o essencial mesmo. Pode passar o próximo, por favor. Então, só para finalizar, né? Assim, essa questão de documentação, prestação de contas, ela é muito maior do que o que foi exposto aqui, né? Mas, volto a repetir, é muito importante conhecer o edital e conhecer, posteriormente, o contrato, o termo de fomento. É lá que você vai ter a regra de tudo durante a parceria. Então, normalmente, os questionamentos que eu recebo lá no FIEC, eles estão lá, a resposta está lá, está no edital, está no contrato, enfim. Então, você percebe que falta um pouco mais de atenção nesse ponto, né? De ter o conhecimento dos documentos, né? Da regrinha ali, né? De todo o chamamento público, né? Desde o início, saber para que se destina, quem pode participar, enfim, como participar, que forma enviar documento, que forma prestar contas, enfim, tem que ter conhecimento disso, não tem como fugir. E quem sempre me procura lá sabe, né? Isso eu vivo orientando o pessoal, né? Na dúvida, pergunte antes, principalmente quando vai prestar contas, porque se fizer errado, depois não tem volta. Então, na dúvida, liga, manda e-mail, faz sinal de fumaça, enfim, dá um jeito lá e pergunta antes. A gente tenta chegar ali num consenso da melhor forma de resolver a situação ali. Né? Então, é isso que eu tenho para passar. Fica aí meus contatos aí para quem precisar. Pode ligar, pode mandar e-mail. Normalmente, o e-mail é o que tem funcionado melhor aí para se comunicar com o pessoal. E, às vezes o telefone lá não está muito legal, então o e-mail acaba funcionando bem. E também acaba ficando registrado ali a conversa. Né? Então, pessoal, é isso. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Tem um microfone ligado. Eu queria agradecer a participação de todos. Né? Espero muito que não só essa palestra, mas todas que a Secretaria de Esportes disponibilizou nos últimos dias aí, possam, de alguma forma, ter ajudado as entidades do terceiro setor, que é a minha área aí, de alguma forma ter ajudado elas a poderem procurar novas alternativas, né? Não ficar só restrito ao FIEC, procurar outras fontes de recursos, seja no Estado, ou a Lei de Incentivo ao Esporte, que é federal. Enfim, procurem ter conhecimento dessa questão de legislação, das possibilidades, porque ficar restrito é restringir o projeto da entidade. Né? Normalmente as entidades têm grandes profissionais, mas fica restrita a um trabalho ali por falta de recursos. Então, procurem dar um pouco mais de atenção, não só a questão municipal, o incentivo municipal, mas em todas as que são possíveis ali de estar apresentando o projeto
de alguma forma, conseguir um recurso ali para desenvolvimento dessas atividades. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar lá, entra em contato, enfim, manda aí no aplicativo mesmo e a gente tentar responder da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Israel. Obrigado, Marcelo, pela apresentação aí. Vou pedir gentileza de vocês, desculpa, né, de eu deixar minha câmera aqui desligada, que a minha internet está oscilando demais, estava indo e voltando aqui. Eu vou rapidamente às perguntas. Aí até as perguntas não foram direcionadas especificamente para nenhum